Seja bem-vindo ao Terror Profundo. Hoje, vamos trazer relatos de inscritos, mas antes eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar aquele joinha maroto e deixe sua opinião nos comentários. Isso irá ajudar o canal a crescer. Isso é muito importante para nós. Vamos aos relatos. Olá, me chamo Rebeca. Vou contar meu relato com lágrimas nos olhos, pois a culpa até hoje e corrói por dentro. Bom, minha família era muito rígida e, quando eu era adolescente, por mais que quisesse, não conseguia sair para me divertir. Me sentia em uma prisão. Meus pais não me deixavam fazer quase nada, ao não ser sair junto com eles, e mesmo assim era muito raro isso acontecer. Aos 17, decidi ir a uma festa que iria acontecer em uma praia, em Florianópolis, onde nasci e me criei. Era uma celebração popular que ocorria todos os anos e reunia tanto o pessoal da cidade quanto os turistas, tanto de Santa Catarina como de outros estados. Todos os meus amigos estariam lá. Comprei o ingresso, mesmo sabendo que não teria permissão para sair de casa. Planejei uma saída escondida. Minha mãe descobriu meu plano e me proibiu, além de me deixar de castigo. Arrasada, chamei minha melhor amiga e ofereci o ingresso que tinha. Ao menos ela se divertiria no meu lugar, pensei. Mas ela não queria ir sozinha. Afinal éramos muito amigas e se uma não pudesse ir, a outra não iria. Foi aí que ela pediu para a mãe dela ligar para minha mãe e pedir para que eu fosse passar a noite na casa dela. Nossas mães eram amigas, e por isso certamente minha mãe deixaria. Afinal, da casa dela era mais fácil sair escondido, pois a mãe dela ficava por horas jogando bingo com mais duas amigas, e nem via quando ela saía e voltava. Minha mãe relutante, mas me deixou ir. Foi aí que colocamos nosso plano em prática. Nós nos arrumamos, chamamos um táxi e fomos até a praia. Demoramos 1 hora na fila de ingressos. Nesse tempo senti remorso. Não sei se era por ter mentido para minha mãe ou por ter enganado a mãe da Keila. Mas eu iria descobrir naquela noite o porquê estava com esse sentimento. Naquela noite, conhecemos 2 rapazes de Belém e estava muito divertido conversa, as bebidas. No meio disso tudo, quando nos demos conta, já estávamos beijando os rapazes. Eles então nos convidaram para dar uma volta de iate. Claro que estávamos deslumbradas pelo papo e pela beleza dos rapazes. Mas Keila não queria ir, pois tínhamos ingerido bebidas alcoólicas e já estávamos meio tontos. Mas eu insisti. Disse para ela: quando é que eu teria outra chance de sair e me divertir? Com pena de mim, ela aceitou. Foi aí que tudo aconteceu. Keila estava com um dos rapazes em cima do iate, quando o rapaz que eu estava ficando perdeu o controle do iate. E em uma manobra brusca, Keila caiu de cima do iate, bateu a cabeça na guia de segurança e caiu no mar. Meu desespero foi tão grande, eu gritei tanto, mas parecia que ninguém me ouvia. Os rapazes resolveram voltar para a margem, enquanto eu gritava como louca. Saí do iate e corri atrás de algum salva-vidas. Foi aí que consegui a ajuda de um segurança, que de imediato pediu para chamar os salva-vidas. Mas não encontraram a Keila. Eu estava tão desesperada que eu gritava muito. As buscas prosseguiram no dia seguinte. Antes do sol nascer já estavam à sua procura. Lembrei de chamar a mãe dela. E por consequência a minha mãe foi chamada também, pois eu ainda era de menor. Minha mãe chegou gritando comigo, me batendo. Mas eu não me importava por estar apanhando em público. Afinal, minha melhor amiga estava desaparecida no mar. Algumas horas depois, o corpo de Keila foi encontrado. A legista disse que ela teve traumatismo craniano, mas a causa da morte foi afogamento. Meu Deus! Como me culpei por ter feito ela ir naquele passeio. Por ter mentido para nossas mães. Me senti culpada por isso ter acontecido. E fui muito culpada sim.
Uma semana depois do desastre, no meio da noite, acordei com um barulho estranho no chão de madeira, como estalos. O piso do meu quarto parecia estar se abrindo. Em seguida, senti algo ou alguém deitar ao meu lado na cama. O que quer que fosse, era real, pois senti o frio na pele do braço assim que aquilo encostou em mim. Era como o contato de outra pele, mas gelada e muito pegajosa. De repente, meu quarto foi invadido por um cheiro pútrido fortíssimo. Eu estava com muito medo e não tinha coragem nem de abrir os olhos. Mesmo sem olhar para o lado, tive certeza de que era o espírito da minha amiga afogada. Sabia que ela não iria me fazer mal, mas também não queria que ela ficasse ali. Comecei a rezar com muita concentração, sem me mexer nem fazer nenhum som. Os olhos continuavam apertados, fechadíssimos. Foi aí que ouvi sua voz. Ela me chamava pelo nome. E dizia que eu não poderia viver me culpando, pois ir ou não ir, era a escolha dela. Que isso iria acontecer. Eu estando junto ou não. Depois de alguns minutos ela desapareceu, não que ela, vindo falar comigo, me isentou da culpa. Ainda penso muito nela. E acho que se eu estivesse obedecido minha mãe, talvez ela estaria aqui ainda. Quando eu tinha 16 anos, comecei a sonhar com frequência com um senhor de cabelos brancos. O senhorzinho sempre vinha falar comigo no meio do sonho, ou até mesmo bilhetes que eu encontrava na minha mesa de estudos. Meus sonhos se baseavam em uma praça muito florida e cheia de árvores. Ou uma estrada de terra. Eu sentia um cheiro muito bom de flores, às vezes de capim-cedreira. Ele parecia me conhecer muito bem, pois me contava histórias de quando eu era bem pequeno. Me chamava pelo nome várias vezes, disse que sempre esteve comigo, sempre me protegendo, mas eu não sabia disso. Ao lado dele, minha sensação era de felicidade e segurança. Como se eu realmente estivesse seguro de qualquer coisa. Eu o via como alguém muito bonzinho e protetor. Em um dos sonhos, ele explicou ser um tipo de anjo da guarda. Ou mentor. Eu respondi que não acreditava muito nessas coisas. Tivemos o mesmo diálogo algumas vezes até que, uma noite, ele disse que iria me ajudar a crer. Sua tática foi começar a me passar informações que eu poderia confirmar na vida real. Primeiro, me contou que minha namorada na época estava me traindo, e que uma pessoa próxima iria me contar. Na semana seguinte, foi exatamente o que ocorreu. Também comentou que eu iria passar, no processo seletivo, para uma empresa que eu almejava trabalhar. Um dia, um bilhete apareceu no meu travesseiro. Nele estava escrito: não saia de casa hoje, pois a morte está por perto. Eu não acreditei naquilo. Poxa! Eu tinha que ir trabalhar, não poderia ficar em casa. Confesso que um medinho ficou latente na minha cabeça. Faziam uns 30 minutos que eu havia saído de casa. Um ônibus desgovernado atingiu o ponto de ônibus onde eu estava. O acidente foi gravíssimo. Fiquei em coma por 3 dias. Quando acordei, minha mãe, meu pai e minha tia estavam lá do meu lado. Fiquei mais 10 dias no hospital. Me veio na cabeça aquele bilhete. Foi um misto de horror e alívio, pois eu estava vivo. Fui para casa, com medo de achar outro bilhete. Fiquei pensando nesse senhor, não sonhei com ele enquanto estava no hospital. Mais chocado como ele sabia falar de coisas que se tornariam realidade, era apenas sua estratégia para me convencer de sua existência. Talvez, mas todas aquelas confirmações começaram a me afligir e passei a ter medo de dormir. Queria evitar sonhar com ele e ver novos fatos se concretizarem. Eu de fato havia acreditado nele, mas agora estava morrendo de medo. Contei para minha mãe o que houve. Ela não sabia se chorava, se dava risada, mas ela agradecia a Deus por eu estar vivo. Para descontrair um pouco, minha mãe resolveu arrumar os álbuns de família eu estava ajudando. Vimos um álbum muito antigo bem no fundo da caixa. Ela disse que era da bisavó dela esse álbum. Resolvemos folhear. Para minha mãe era nostálgico, pois ali estavam todos seus entes queridos, que já haviam falecido.
Foi em uma folhada dessas que me deparei com o senhorzinho. Arrepiado e sem fôlego pedi para minha mãe quem era. E ela me olhou nos olhos e disse que era o avô dela, Octávio, quem a criou quando seu pai faleceu. Eu comecei a chorar e disse a ela que esse é o senhor que nos sonhos me aparecia. Nós dois nos abraçamos e choramos muito. Foi aí que cheguei à conclusão de que de fato ele estava me protegendo. E que sim, ele é um anjo para mim. Ainda sonho com ele. Ele me ajuda em situações onde eu não vejo saída. Ou alguma atitude que eu quero tomar. Hoje eu rezo, antes nem sabia o que era rezar, acreditem. O mundo espiritual existe. E ele está aí. Para nos ajudar quando mais precisamos. Eu tinha 14 anos. Minha mãe e meu pai resolveram viajar, e deixou minha irmã mais velha, cuidando de mim e do meu irmão mais novo. Eu estava na sala fazendo pesquisas no notebook, para um trabalho de escola. Foi quando meu cachorro começou a rosnar do nada. Eu olhei por cima do notebook e vi uma mulher caminhando pela minha cozinha. Pensei que fosse minha irmã, ela havia ido na casa do namorado, então pensei que fosse ela que havia voltado. Mas eu chamei pelo nome e não me respondeu, chamei de novo e nada, aí que eu resolvi ir até a cozinha e de longe vi que não era minha irmã. Era uma pessoa de verdade que eu tinha visto, tipo, eu realmente pensei que alguém tinha invadido a casa, então eu corri para fora pela porta da frente. E esperei minha irmã chegar, mas não contei para ela, pois ela iria me chamar de louca. Eu ouvia passos na cozinha, não tinha hora para isso, era de manhã, de tarde e de noite. 2 anos depois, um amigo do meu irmão estava dormindo no sofá e, na manhã seguinte, ele me perguntou do nada por que eu fiquei andando pela cozinha a noite toda. Caramba, não era eu. Algum tempo depois, minha irmã estava dormindo na casa do namorado. Meu irmão e meu pai foram acampar, então só estávamos eu e minha mãe em casa. Nesse dia minha mãe me acordou, me pediu porque eu havia tirado todas as facas do faqueiro. Eu assustada disse que não fiz isso, de fato não fiz. Nesse dia eu contei para ela o que eu havia visto. Ela não acreditava nisso, então não adiantava eu falar mais nada. Só que naquela noite tudo mudou, porque minha mãe ouviu passos na cozinha, foi ver o que era. Foi aí que ela se deparou com a mulher fantasma. Quando minha mãe pediu o que ela queria, ela simplesmente desapareceu. Minha mãe ficou perturbada com aquilo. E todos os dias as facas estavam fora do faqueiro. Alguns dias elas estavam na sala, outros no quarto da minha mãe. Isso fez com que minha mãe não quisesse mais morar nessa casa. Foi aí então que nos mudamos para Blumenau. Desde então minha mãe e eu temos pavor desse assunto. Por hoje é só, pessoal. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o joinha maroto, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário. Eu irei ler todos com muito carinho. Até o próximo vídeo.